Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite, já está com o Semanário Económico, a sua presença habitual às terças-feiras, quando são 22 horas, sensivelmente, aqui no STV Notícias. Começamos este programa com aspectos que têm que ver com a regulação do mercado, a regulação do ambiente de concorrência. Como se sabe, foi lançado recentemente o Guia das Boas Práticas com relação as práticas de combate ao conluio na contratação pública, uma iniciativa da Autoridade Reguladora da Concorrência. E o momento foi particularmente oportuno na medida que foi lançado no decurso ou no auge da 19ª Conferência Anual do Setor Privado. E tenho comigo a porta-voz indicada da Autoridade Reguladora de Concorrência para nos esclarecer alguns aspectos à volta de esta iniciativa que achamos oportuna e também interessante, porque trata-se de combate ao conluio na contratação pública. Micaela Banz, boa noite, bem-vinda ao Semanário Económico. Começo-lhe por perguntar por que é que o conluio é pernicioso para a economia e para o mercado, na percepção da ARC. Muito boa noite, João Carlos. Boa noite a todos os telespectadores que nos acompanham. Quero, em primeiro lugar, endereçar os meus agradecimentos pelo convite formulado à Autoridade Reguladora da Concorrência para falar sobre o Guia de Boas Práticas de Combate ao Conluio na Contratação Pública, como bem mencionou. Indo agora à sua questão, por que o conluio é pernicioso para a concorrência e para a economia, gostaria aqui de apontar, em primeiro lugar, uma ideia genérica, que é a seguinte: o conluio nos leva a condições que seriam desvantajosas ou que são desvantajosas em relação a um cenário de concorrência efetiva ou concorrência sã, que nós teríamos se tivéssemos a concorrência no verdadeiro sentido da palavra. E estamos aqui a falar de situações prejudiciais que podem ser, a título exemplificativo, menos inovação. Vamos imaginar num cenário em que nós temos lá um conluio, temos concertação de propostas entre concorrentes para que um concorrente seja consagrado vencedor, e por detrás disso há lá uma série de compensações que constituem práticas anticoncorrenciais. Não haverá aqui incentivo para que as empresas tenham inovação ou inovem nos seus bens e serviços prestados aos consumidores. E aqui também vamos encontrar menos qualidade. Em decorrência dessa inferioridade de inovação, encontramos menos qualidade dos bens e serviços que são prestados ao consumidor. E vamos encontrar aqui um efeito de desvantagens para todas as partes envolvidas, todos os stakeholders neste processo de contratação pública. Estamos a falar concretamente das entidades públicas, ou seja, destas entidades que são contratantes e fiscalizadoras. Estamos a falar dos próprios concorrentes, as empresas, as pessoas singulares, associações de empresas. Estamos a falar do Estado e da economia, porque o Estado, por exemplo, passa a ter menos opção de escolha de uma boa proposta que vai melhor atender às necessidades do Estado. Bem, se a ARC tomou esta iniciativa, é que, eventualmente, por dedução, corrija-me se estiver errado, tem alguma indicação de que esta é uma prática que se tem verificado e, eventualmente, já com alguns níveis de preocupação no nosso mercado. Quais são os indícios concretos que a ARC tem e que eventualmente tenham motivado tomar esta iniciativa num primeiro momento até de advertência? Nesse contexto da advocacia, eu entendo que há aqui também um contexto de uma ideia da advertência, dizer que, olha, não é porque não foram avisados, mas qual é a percepção
a avaliação que a ARC tem relativamente a questões de conluio na contratação pública neste momento no nosso mercado, na nossa economia. Perfeito. A dedução é totalmente correta. A ARC fez, quando da elaboração deste guia, um estudo, se quisermos, ou uma análise, junto de entidades públicas e junto do setor privado igualmente. E o que nós pretendíamos era entender, aliás, até que ponto estas práticas de conluio estão a ser verificadas na prática, ou seja, passo a repetição. E o que nós concluímos, o que a ARC conseguiu concluir, é que estas práticas anticoncorrenciais, que são várias, conforme mencionado muito bem e de forma exaustiva e não cabal no guia, elas acontecem de facto. Entretanto, muitas vezes nós encontramos aqui um cenário de desconhecimento, por um lado, da ilegalidade ou da natureza infracional ou de práticas anticoncorrenciais que este conluio carrega, e por outro lado, do desconhecimento das sanções que estão por detrás destas práticas. Então, todo este conjunto de análises, estudos junto do setor público e do setor privado, que até tivemos algumas consultas públicas para o efeito. Então, a ARC acha que há ações deliberadas, mas há também uma proporção de desconhecimento. Exatamente. E assim acontecem estes conluios na contratação pública. Sem dúvidas. E o desconhecimento nós poderíamos até mencionar, porque olha, nós encontramos uma concertação que tem que ter aqui vontade, tem que ter aqui dolo, de certa forma. Entretanto, nós encontramos o desconhecimento várias vezes destas nuances concorrenciais por parte das entidades que são responsáveis pelos procedimentos ou pela condução dos procedimentos de contratação pública. Estamos a falar, por exemplo, das unidades de gestão de aquisições, da unidade funcional de supervisão de aquisições, do Tribunal Administrativo, que são fiscalizadores e contratantes. Então, o que nós estamos a fazer agora é ter algumas sessões com estas entidades, já fizemos a quando da elaboração do guia, mas estamos a tornar este um exercício contínuo, de modo a que estejamos todos alinhados neste que deve ser o objetivo único de promoção de Quais são as principais sanções previstas caso se detectem práticas de conluio na contratação pública? Perfeito. Nós encontramos na Lei da Concorrência 3 tipos de sanções. Em primeiro, nós temos as multas. Em segundo, encontramos sanções acessórias e em terceiro, sanções pecuniárias compulsórias. Quanto às multas, nós encontramos aqui 5% do volume de negócios do ano anterior da empresa que esteja envolvida na prática anticoncorrencial. Esta é a multa. Encontramos também, ainda no âmbito da multa, outros tipos de sanções ou multas que podem ser aplicadas, por exemplo, no caso de não colaboração. Vamos imaginar que uma empresa está em investigação, entretanto, não colabora, não fornece informação necessária solicitada pela ARC para a condução deste mesmo processo. Isto também consubstancia-se numa infração. E nós temos aqui 1% do volume de negócios do ano anterior como multa. Relativamente às sanções acessórias, nós podemos encontrar aqui uma que é especialmente de se chamar a atenção aos concorrentes, que é a exclusão ou a proibição de participação destas empresas envolvidas no conluio de concursos públicos durante um período de 5 anos. Ou seja, detectando-se que uma empresa participou de um conluio na contratação pública, a ARC pode aplicar uma sanção acessória que pode ser de proibição de que esta empresa participe em concursos públicos durante 5 anos. Eu não sei se o conluio é um tipo legal de crime no nosso Código Penal. Pode a ARC, se for o caso, remeter caso detecte estas situações, remeter às instâncias competentes, o Ministério Público, os devidos trâmites legais? Sem dúvida alguma, está até na Lei da Concorrência que, ao tomar uma decisão relativamente a um processo contravencional, nós devemos encaminhar esta mesma decisão junto de todo o dossiê que o acompanha, todo o processo nesse caso, às instâncias que têm esta atribuição. Então sim, está mesmo na Lei da Concorrência. E qual é o conselho principal que a ARC faz neste momento ao mercado, às empresas, aos contratados, às contratantes, aos concorrentes para a prestação de serviço público com relação à precaução, os cuidados a ter para evitar incorrer em práticas como o conluio? Certo. No nosso guia nós temos um capítulo que é dedicado especialmente a esta questão que me colocou, que é de boas práticas, primeiro ao setor público e depois ao setor privado. Então nós damos lá uma série de
comportamentos que nós entendemos que refletem as melhores práticas para que tenhamos aqui uma sã concorrência no mercado. E isto passa por exemplo, quanto aos concorrentes, que sempre pautem pela sã concorrência, evitando participar em conluios, que investiguem ou façam uma due diligence completa sobre os seus parceiros sempre que quiserem entrar, por exemplo, em consórcio, num concurso ou num procedimento de contratação pública. E quanto às entidades públicas, nós lá, como boas práticas, recomendamos, por exemplo, que estejam mais atentos a uma série de sinais que nós temos no final como checklist, que podem indicar a existência de conluio na contratação pública e que remetam estas informações sempre que haja detecção de indícios de conluio à ARC para trâmites subsequentes. Micaela Bans, muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui conosco no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Até lá, com menos, os meus votos são de que a AGRE não consiga encontrar, porque não exista conluio na contratação pública. O Semanário Econômico prossegue. Chamo agora a sua atenção aos títulos informativos preparados para esta edição. O United Bank for Africa, UBA, como é mais conhecido, um banco pan-africano, está a assinalar os seus 75 anos de existência. Em Moçambique está há 14 anos e perspectiva ainda uma presença mais relevante na estrutura do setor bancário em Moçambique. I think the fundamental thing is, first of all, that name says for Africa. So we are very deliberate in our strategy to support African economies, African businesses, to ensure that they be the best versions of themselves. O Access Bank anunciou que tem disponível uma linha de 50 milhões de dólares para as pequenas e médias empresas e rubricou um memorando de entendimento com a Associação Moçambicana de Conteúdo Local para ajudar esta instituição a impulsionar as suas ações visando aumentar cada vez mais o conteúdo local na indústria emergente do oil and gas em Moçambique. Com base nisso, criar as bases para começarmos a capacitar as nossas empresas, nomeadamente as pequenas e médias, para estarem preparadas para responder aos mais variados projetos. Nestes casos específicos estamos muito focados, obviamente, em Cabo Delgado e em Pemba, com os megaprojetos do oil and gas, mas o objetivo é criarmos a capacidade para as pequenas e médias empresas responder. Estes os certos dos assuntos que merecerão um desenvolvimento noticioso mais alargado no nosso bloco de atualidades informativa aqui no Semanário Econômico. Fique por aí e até já. Este é o Semanário Econômico. O Access Bank Moçambique disponibiliza uma linha de financiamento de cerca de 50 milhões de dólares americanos destinado às micro, pequenas e médias empresas. A ideia do Access Bank é que com este montante as empresas possam se fortalecer e desenvolver capacidades para entrarem na cadeia de valor para diversos projetos, em particular na emergente indústria de petróleo e gás. O banco anunciou, ou melhor, assinou um memorando de entendimento que rubricou recentemente em Maputo com a Associação de Conteúdo Local de Moçambique. Para o Access Bank, as pequenas e médias empresas são a base da prosperidade, por isso devem ser estimuladas. Daí o banco estar convencido de que o fundo reforça a intenção das duas instituições de ver as micro, pequenas e médias empresas fortalecidas no seu percurso rumo ao desenvolvimento socioeconómico sustentável. Assim, estamos empenhados em fortalecer e fornecer apoio abrangente, desde programas de literacia financeira até iniciativas de empréstimos não garantidos para PMEs. Nem, como referi, não tem de ter garantias associadas, que é sempre um grande primeiro problema que temos. Muitas vezes finanças auditadas. Aquilo que temos tentado fazer
Foi mais do que ser só um banco, ser um parceiro dessas empresas, explicar e dar-lhes o nosso apoio quase como consultores, como é que devem crescer os seus negócios e também, obviamente, tentar trazer soluções prontas a usar para apoio à liquidez pré e pós-desempenho e linhas de crédito estratégicas para financiamento em várias áreas. A agricultura é, por exemplo, um deles, onde temos feito bastante trabalho, mas há outras, como a área de energia e mesmo na pequena indústria. Estes esforços demonstram o nosso compromisso em capacitar as empresas locais e impulsionar o crescimento económico sustentável em Moçambique. Elton Chemani destacou que o memorando simboliza um grande marco para o desenvolvimento local por ser um complemento ao que as grandes empresas fazem. Elton Chemani sublinhou que a ACLM servirá de ponte entre as pequenas e médias empresas e o banco na garantia de maior flexibilidade no acesso ao financiamento. Simboliza um grande marco para começar a dar passos no desenvolvimento como muito se espera dentro da indústria do petróleo e gás. A economia dos países não se faz com os meros projetos, com os milhões de investimentos, faz-se com as PMEs, faz-se com o empoderamento das PMEs e compete a cada governo, a cada setor privado, aos agentes financeiros, criar ecossistemas que gerem um ramp-up e aproximem a oferta nacional da demanda dos megaprojetos. O United Bank for Africa, UBA, está a assinalar os seus 75 anos de existência, o que para esta instituição pan-africana financeira significa não apenas longevidade, mas também resiliência, inovação e um compromisso inabalável com os processos de desenvolvimento socioeconômico em Moçambique. Sobre o nosso país em particular, o UBA refere que o banco está presente nestes 14 anos com uma perspectiva de aumentar a sua contribuição nos diferentes processos de desenvolvimento socioeconômico do país, alocando soluções financeiras cada vez mais ajustadas ao perfil e risco dos diferentes segmentos de atividade produtiva do nosso país. O United Bank for Africa, UBA, acaba de celebrar o 75º aniversário de existência. Destacou os seus feitos durante este percurso, celebrando o alcance de 35 milhões de clientes, servidos através de múltiplos canais, mais de 350 mil terminais POS, 2 mil terminais ATM, 1.000 escritórios comerciais e 19,7 milhões de clientes de cartões. Na ocasião, o diretor-geral do grupo sublinhou o comprometimento do banco na oferta de serviços financeiros diversificados e competitivos desde a sua fundação em 1949, o que justifica a expansão, grandeza e sobrevivência do banco. Yes, as United Bank for Africa, I think the fundamental thing is, first of all, that name says for Africa. So we are very deliberate in our strategy to support African economies, African businesses, to ensure that they be the best versions of themselves. So specifically for Mozambique, we have also been that bank that tries to bring the capacity of an African institution to support businesses in the country. Recently, we have signed a lot of pacts with enterprises to support small and medium-scale enterprises in Mozambique. So we are here for the long haul, for the long run in Mozambique, and we will continue to contribute our best to the development of this country. Para os gestores do UBA, este marco não é apenas uma celebração da longevidade, mas um testemunho da resiliência, inovação e compromisso inabalável com a excelência que definiram o percurso do UBA ao longo das décadas. We believe in Afrocapitalism, which is private sector driving growth and development in African economies. That's who we are as United Bank for Africa, and that's what we continue to do also in Mozambique for the long haul. Thank you. Já são públicos os resultados econômico-financeiros do exercício 2022 da hidroelétrica de Cahora Bassa. Chama-nos a atenção
este desenvolvimento nesta empresa, não por poucas razões, mesmo porque, para além dos investidores institucionais, a HCB é uma das empresas que dispersou as suas ações no mercado bolsista nacional, no qual proliferam uma série de investidores individuais que aderiram a esta iniciativa quando ela foi lançada, na perspectiva de tornarem-se também parte deste ativo econômico financeiro, um dos mais importantes do país. O destaque a reter nos resultados da HCB é que a produção em 2023 foi na ordem dos 16.057 gigawatts, 12,3% acima das projeções iniciais e 2% acima do volume de produção alcançado em 2023. Na verdade, trata-se da maior produção de energia da HCB dos últimos 8 anos. As receitas foram de cerca de 34, quase 35 mil milhões de meticais, um incremento de 49,2% acima também das previsões. Quanto ao resultado líquido, este foi de pouco mais de 13 mil milhões de meticais, foi o mais alto até agora registrado na história da HCB. A empresa projeta nesse sentido um incremento da capacidade de geração para cerca de 4 mil gigawatts até 2032. Nesse sentido também a HCB foi a empresa que mais pagou dividendos ao acionista Estado em 2023, na ordem de 4.643 mil milhões de meticais. A contribuição da HCB constitui, nesse sentido, quase 50% dos dividendos pagos pelo setor empresarial do Estado. Nesse sentido, a HCB reitera que tem melhores condições com estes resultados de remunerar os seus acionistas. Vasco José, boa noite, bem-vindos. Estivemos aqui a projetar os dados relativamente ao desempenho mais recente da hidroelétrica de Cahora-Bassa. A questão que chama-nos mais atenção é esta percepção por parte dos investidores individuais, acionistas individuais da empresa, que estão com uma certa frustração daquilo que estão a ser os seus ganhos decorrentes desse investimento. Esse sentimento, no seu ponto de vista, é legítimo, é fundamentado, ou há aqui alguma coisa que não está devidamente esclarecida no contexto deste tipo de transações, deste tipo de investimentos no mercado bolsista? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, o que eu posso dizer é que existe, provavelmente, os pequenos investidores, ao tomarem a decisão de investirem nas ações da HCB, tomaram em conta olharam apenas para os dividendos como o principal ganho deste tipo de investimentos. Mas ao tomar uma ação, o retorno da ação é uma grandeza múltipla. Temos que olhar olhamos para os dividendos, mas também existe o ganho que decorre, o ganho associado à variação do preço das ações, ok? Porque esperamos que ao longo do tempo o preço da ação possa variar, baixar ou aumentar. O que acontece é que o nosso mercado de capitais é bastante pequeno. Temos poucas empresas listadas, poucas empresas também emitiram ações via mercado de capitais. Então, não temos um mercado secundário ativo, porque as ações são emitidas no mercado primário, mas depois espera-se que as transações vão ocorrendo ao longo do tempo. E os investidores, o que devem esperar é ter um dividendo, e o dividendo é uma decisão de gestão. Quer dizer, os gestores da HCB ou do meio privado podem tomar a decisão até de não pagarem dividendos, preferirem reinvestir o lucro, mas existe o outro ganho, que é o valor da ação associado à variação do preço, porque eu tenho ação, posso transacionar a minha ação. O que acontece é que eu me referi, temos um mercado de capitais bastante pequeno,
ok? O seu mercado secundário é pouco ativo. Então as pessoas compram, as pessoas têm ações, mas não podem transacionar essas ações. Mas o que precisam estes investidores fazer nesse contexto para que realmente tenham um outro tipo de retorno, um outro tipo de satisfação? Quais são as alternativas que eles têm? Bom, uma ação é um ativo. Eu posso ter, ao ter uma ação, eu posso usar a ação que eu tenho por exemplo, para obter um financiamento. É um ativo. Eu posso usar a ação como um colateral e buscar financiamento. Quer dizer, a ação pode ser utilizada para outras alternativas e não necessariamente para um ganho financeiro como tal. Eu posso levar a ação e usar a ação como a ação que eu tenho da HCB, que é uma empresa extremamente lucrativa, e posso ir buscar um financiamento. O valor nominal que tem sido pago do ponto de vista de dividendos tem sido considerado por esses acionistas como extremamente irrisório. Essa percepção é fundamentada, ou há aqui também uma questão de gestão de expectativas ou percepções díspares relativamente àquilo que poderia ter sido o ganho real? E outra questão é, passado este tempo, já é um período satisfatório para a pessoa esperar, ter a expectativa de ter um ganho financeiro mais significativo, ou deve esperar ainda mais? Voltamos à questão do tamanho do mercado, a questão do mercado secundário. O que acontece é que a HCB tem um poder de negociação sobre os pequenos investidores. E também a HCB não tem um benchmark. Se olhares, acho que apenas 12 empresas emitiram ações via mercado de capitais, e apenas 5 delas, de acordo com o site da Bolsa de Valores de Moçambique, é que pagaram dividendos. Então, a HCB não tem um benchmark, não tem uma referência de quanto é que está a pagar de dividendos. Okay? Porque o próprio mercado, a procura e a oferta também influenciam no valor dos dividendos. E a HCB não tem essa informação. Então, acaba sendo uma decisão de poder de negociação, ok? Não se trata, não diria que é um valor injusto, que é uma decisão injusta. É o próprio mercado, são as próprias forças do mercado que estão a determinar este valor de dividendo. Mais adiante, é provável que estas ações reflitam melhores remunerações para esses investidores, ou a situação não deverá mudar assim tanto mesmo daqui a alguns anos? Pessoalmente não espero que haja grandes alterações, porque as alterações têm que ser influenciadas pelo próprio mercado. Quer dizer, tem que aparecer outras empresas a remunerarem de forma significativa para que as pessoas possam migrar para aquelas empresas, possam desfazer das ações da HCB. No fim do dia é o próprio mercado. É um mercado que é pouco ativo, neste sentido, e que não permite realmente melhores ganhos de capital por parte a HCB não consegue ter muita informação do mercado para tomar a decisão no que concerne ao valor do dividendo. Foi uma decisão tomada pela gestão, mas há esse gap em termos do mercado. O que é que o mercado diz? Pois. Sim. Muito bem. Outro evento mais recente tem que ver com a decisão tomada pelo Instituto Nacional de Comunicações, que está a gerar uma percepção e reações também bastante extremas pela subida do custo das tarifas da telefonia móvel. É uma situação bastante conhecida e que está neste momento também com importantes discussões na praça pública e em outros ambientes também institucionais, no sentido de perceber e eventualmente até corrigir esta decisão que foi tomada pelo Instituto Nacional de Comunicações, o regulador do setor. Vai, José, aqui em relação ao Instituto Nacional de Comunicações, esta decisão da subida das tarifas da telefonia móvel,
conseguiu encontrar fundamentos na análise que faz, fundamentos de mercado que determinam que tal decisão pudesse ser tomada e pudesse encontrar também a sua racionalidade econômico-financeira? Bom, basicamente a intervenção do INCM sobre o pressário da internet é discutível porque não consigo encontrar alguma racionalidade econômica. Se olharmos no passado, os ajustamentos de preços eram basicamente pelas forças de mercado. Havia alguma fricção entre os clientes e as operadoras, mas essa fricção era momentânea, de curto prazo. Quer dizer que as operadoras, sempre que variavam o preço, elas eram capazes de oferecer uma variedade de pacotes alternativos e as pessoas acabam o INCM alegou que estava em risco a sustentabilidade do mercado, daí que decidiu por essa via. O que lhe parece? O INCM, por acaso, um dos gestores do top até falou que há o risco de termos um monopólio no setor, o que não constitui verdade, porque a intervenção não deveria ser sobre preços. O papel do INCM tem que ser para promover a competição, ok? Para promover a competição. Porque se olharmos, o setor começou com a MCL e percebeu-se que o setor é relativamente grande, liberalizou-se, abriu-se espaço para a Vodacom, depois veio a Movitel. Quer dizer, sob o ponto de vista das forças de mercado, existe uma viabilidade para que o setor continue a operar. Esta intervenção sobre o preço, ela não faz nenhum sentido econômico. E essa questão de que existe esse risco de algumas operadoras deixarem de ser sustentáveis, também não encontra enquadramento. Acredito que o INCM existem vários campos onde o INCM pode regular. Por exemplo, a questão de investimento. Existem áreas em que as operadoras elas operam e que podem partilhar custos de investimento. O INCM poderia atacar essas áreas e não necessariamente interferir no preço, ok? No preço não faz sentido. A questão é que estamos num setor em que o próprio mercado é capaz de estabelecer preços e tornem sustentáveis as operações das empresas. O número de operadores foi aumentando ao longo do tempo, o número de utentes também aumentou, quer dizer que o setor é viável. Ademais, se um dos operadores entrar em bancarrota, isso não deve constituir um problema, é o próprio mercado. O próprio mercado. Quer dizer, na economia de mercado... São essas as regras de jogo? Em algum momento faz sentido que algumas empresas entrem em bancarrota. Sim. Okay. São os sinais do mercado. Algumas empresas que não são eficientes, que não inovam, vão entrar em bancarrota. E isso não pode constituir um problema. O que está a acontecer é que temos um problema no setor de telefonia móvel. Uma das empresas que está lá tem... A propriedade é praticamente do Estado. Eu acho que o Estado, a curto prazo, tem que sair da estrutura acionista da TMCL para que possamos ter uma regulamentação. Provavelmente... Acha que esta medida visa, de alguma forma, tentar alavancar a operadora pública, a TMCL? Não diria isso, mas o que acontece é que, na minha opinião, não faz sentido termos neste setor uma operadora pública. Porque estamos num setor em que o mercado, os privados conseguem prover o serviço. A questão, por que eu tenho que ter um operador público num segmento em que os privados podem fazê-lo de forma eficiente? Não faz nenhum sentido econômico. Essa é a distorção atual no mercado das telefonias? Sim. Não faz nenhum sentido econômico, porque os privados podem prover esse serviço de forma eficiente. Os preços que vinham sendo praticados permitiam ou não a sustentabilidade e a competitividade no setor, na sua opinião? Acredito que permitiam que as operadoras continuassem eficientes. Acredito porque
a questão é que nós temos três operadoras. E a outra questão é que essas operadoras têm estratégias corporativas totalmente diferentes. Tu tens uma Movitel que, quando entrou no mercado, focou-se para as zonas rurais, para o segmento de retalho nas zonas rurais. Tens uma Vodacom que é mais corporativa, tem um segmento corporativo muito forte. Tens uma MCL também com um modelo de negócio um bocadinho mais híbrido. Então, a competição não é necessariamente um problema. Mesmo esta medida que foi implementada, o impacto no balanço das empresas, no curto prazo, o efeito não será o mesmo. Ok? Não será o mesmo. Então, o que eu dizia, a estratégia corporativa é totalmente diferente. Então, não será o mesmo em que sentido? Por exemplo, a Vodacom tem um segmento corporativo muito forte. No segmento corporativo, a tua articulação com o cliente é com base em contratos. Por mais que haja uma alteração de preços, no curto prazo, os preços que estão vigentes no contrato vão manter-se. E como é que visualiza o desfecho desta situação? Eu acho que há problemas de compreensão de política econômica. Acredito que o INCM há falta de expertise para intervenção em preços. É um assunto muito sério. Quando estamos a interferir nos preços, é o extremo no contexto de regulamentação. Estes acabaram sendo fixados preços muito administrativos, é o que lhe parece? São, sim. Aliás, todo o preço que não é pelo mercado é um preço administrativo. Vai, José, muito obrigado pelos esclarecimentos no Semanário Econômico e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Mabulo é uma plataforma do diálogo entre os líderes comunitários, representantes do governo e as operações da SAZOL. Estamos aqui para fechar os 12 meses de 2022. Agradecer aos líderes comunitários pelo vosso trabalho, vossa contribuição para aquilo que foi o sucesso das operações da SAZOL em 2022. Testemunhamos outros projetos de grande nível que estão a acontecer no nosso distrito, que desde já, como distrito, queremos agradecer aqui a SAZOL. Somos testemunhas que estão em curso nos nossos povoados diversos projetos escolhidos pelas comunidades num processo participativo inclusivo. Estes projetos estão inscritos no acordo ou nos acordos de desenvolvimento local. O desafio que se coloca para as nossas comunidades, essencialmente para as autoridades comunitárias, é liderar, preservar e manter sustentáveis todas as infraestruturas para o benefício prolongado às nossas comunidades. A escola, a SAZOL já revuna. Aí bonga magali. Mas kombela leswaku vai vuneta kambe kota lo ahana cha kuita ku yini kombela ku vai vuneta ku dinwa siku vambiri vanharu vana va hina vai vuna SAZOL ku iva gundisa ku vai phapi. 2023 vamos mesmo acelerar. Vamos mesmo acelerar. Neste momento em que estou a falar, já há uma série de obras que estão prontas para começar de pequena escala, que até março estarão de certeza a correr, né, ao longo das 37 comunidades que nós temos dentro dos ADLs. Vamos continuar a contar com a colaboração
dos líderes e das comunidades como um todo para um próspero 2023, para um ano de sucesso para as operações da Sasol em Moçambique em 2023 e para que isso se traduza no bem-estar contínuo das nossas comunidades. Muito obrigado. E vamos então ao tema de fundo, conforme anunciamos, vamos analisar este evento recente, tem que ver com o nosso setor do petróleo e gás, na sequência do anúncio feito pela Galp de venda da sua participação de 10% do projeto da área 4 da bacia de Rovuma, vendeu por 650 milhões de dólares a uma companhia de Abu Dhabi, a ADNOC. Até aqui tudo bem, as empresas são livres de permanecer, entrar, permanecer e retirarem-se de qualquer negócio. Mas agora, José Mendes, bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Falo em nome da Associação Geólogo-Mineira de Moçambique, qual é presidente. A minha questão é, esta quantia pela qual a Galp está a satisfazer do seu ativo de 10% na bacia de Rovuma é razoável? Vale e efetivamente 650 milhões de dólares, 10% dos ativos na área 4 da bacia de Rovuma? Então, obrigado, João Carlos, pelo convite, por esta oportunidade que dá à Associação Geológica Mineira para pronunciar-se em redor deste assunto que está diretamente ligado à parte da indústria extrativa e que é um fator substancial neste momento em que Moçambique pensa a médio prazo em industrializar o país a partir dos próprios recursos minerais. E certamente o gás vai ser um elemento substancial nesse aspecto. Se calhar contextualizar um bocadinho, a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, que é, digamos, o braço empresarial do Estado nestas operações de gás e de concessões para a exploração do óleo e gás, tem estado a procurar incrementar as suas participações nos blocos onde está associado. Evidências disso são, portanto, a recente entrada da NH com 40% neste concurso sexto, onde está em parceria com a AN em Angola, e o facto de ter a totalidade do bloco de Mazenga com quem está a fazer parcerias com outras entidades, detendo mais do que 50%. Então, em termos de política operativa da NH, como braço empresarial do Estado e o agregador do gás, faz todo sentido que as participações sejam a ser incrementadas. Se as ações da Galp hoje valem 10%, se os 10% que a Galp detém na área 4 da bacia de Rovuma valem 10%, é um questionamento que toda a associação... Vale 650 milhões de dólares. Se vale 650 milhões de dólares é algo que toda a comunidade técnica questiona. Né? Portanto, a nível da GMM, todos nós estivemos a fazer esse debate e não estamos em crer que esse seja o valor. E podemos buscar evidências para isso. A Anadarko, que está a operar tanto na área 1 e tem um acordo, inclusive, de unitização de um dos jazigos que atravessam a área 1 e a área 4, portanto com a MRV, que opera a área 4, tem também ativos similares que se foi desfazendo deles. A Anadarko começou as operações em Moçambique com uma cota de 85%. Logo na altura do concurso, pertencendo 15% já à NH.
quando a Anadarko saiu do negócio, a sua última transação foram 26,5% que foram adquiridos pela Total. Antes disso, fez uma série de comercializações. A Anadarko começou por fazer uma associação antes, ainda com investimento em risco com a Mitsui, que ficou com 20%, e vendeu 10%, portanto, a Bharat, que é uma empresa, uma das 3 empresas chinesas. Antes de haver os investimentos, os grandes investimentos, portanto, antes de termos nenhum furo, antes da descoberta do primeiro gás e antes de termos reservas quantificadas. Essas ações, portanto, foram vendidas a preços relativamente fáceis, porque a Anadarko estava a partilhar o risco e disponível para receber, portanto, quem estivesse disposto a assumir o risco consigo. Depois da primeira descoberta, portanto, foram vendidas uma série de ações. A ONGC, que é uma empresa indiana, pagou 2,6 bilhões por 10%. 2,6 bilhões por 10%. A Oil India pagou 2,465, portanto 2,4, né? Bilhões por 10%. A Cove Energy, que foi uma das empresas também que esteve associada à Anadarko e detinha 8,5%, desfez da sua cota, vendeu a PTT, portanto, que é a empresa tailandesa que está no consórcio neste momento, 8,5% a 1,9 bilhões. A Eni, portanto, que faz parte do consórcio onde está a Galp, cedeu 25% da sua participação à ExxonMobil para operar em conjunto, portanto, com responsabilidades operativas e outros investimentos associados, mas com um encaixe financeiro de 2,8 bilhões. Portanto, nós temos este histórico, portanto, do mesmo local e estes números. E portanto, estes 650 milhões. Exatamente. Portanto, dá aqui uma magnitude determinada e demonstra o real valor, portanto, das ações neste lugar. Estamos a falar de investimentos em 2012, 2013, 2016 até 2019. Hoje estamos em 2024. Em 2024 nós já estamos a explorar, não estamos mais na fase de prospecção. Exatamente. Portanto, já temos a certeza do ativo, temos as reservas identificadas, já estamos a produzir, estamos a vender. Então, o risco é zero neste momento. Portanto, toda a gente tem a certeza que existe um produto, existe um mercado onde colocá-lo, portanto, é recuperar o investimento que já foi feito, né? Portanto, o que a Galp investiu na altura já foi, agora é uma questão de capitalizar, né? Portanto, e receber o seu retorno. Então não faz sentido que as ações tenham se desvalorizado 4 vezes, num cenário em que o risco diminuiu de forma substancial e Moçambique já está a produzir. Portanto, se vamos olhar para a área 4, portanto, tem o Coral Sul, agora no MEMEC ouvimos o secretário permanente e os administradores da NH a dizer que o Coral Norte está aprovado, está a vir, portanto, com mais ou menos já a mesma capacidade de produção. O projeto em terra praticamente está à espera do novo governo de Moçambique para que a decisão final de investimento seja tomada. Então, não é razoável que as ações da Galp valham 4 vezes menos do que as autoridades moçambicanas tinham como fazer uma avaliação alternativa e chegar eventualmente a uma conclusão de que esse não era o valor e também se poderiam exercer ou não o direito de preferência, considerando que seria uma oferta apetitosa pelo valor que pelo menos a Galp está a apresentar publicamente, pelo qual se desfez da sua participação. Bom, vimos, a autoridade tributária teve o cuidado de colocar um comunicado para a sociedade, a dizer que pediu todos os elementos associados a esta transação e que, portanto, terá um pronunciamento em tempo devido. Portanto, parece-me também que as autoridades nacionais estão alertas,
tem inclusive que fazer os cálculos das mais-valias já associadas. Mais-valias sobre o valor já transicional, porque a Galp já comunicou a Comissão de Valores Mobiliários de Portugal, portanto, até aí é tudo contas feitas, já nada praticamente pode mudar. Bom, vamos ver o que nos vão dizer as autoridades. Portanto, o contexto é este que foi aqui colocado, e nós não estamos em crer que esse seja o valor. Ora, o que a AT irá fazer nisso? O governo tem que aprovar essa transação. Há este acordo comercial já existente entre a Galp e a ADNOC, mas o governo de Moçambique, tanto, tem que sancionar esta transação. E tem poder para não aprovar a transação dos moldes em que está a ser apresentada. E tem argumentos bastantes para que assim seja. Se o governo aprovar esta transação nestes moldes, alguma coisa está muito mal. Portanto, não é razoável que assim seja, porque existem evidências de transações anteriores e esta pura e simplesmente está desenquadrada. Maiores do que 4 vezes mais. Mas o que é que tudo isto indicia no atual contexto do oil and gas em Moçambique? Este movimento da Galp, esta forma como está a satisfazer dos investimentos. Bom, a Galp é livre de decidir permanecer ou não no negócio, é completamente independente, mas toda a forma como estas transações estão a ser feitas, o que indicia ou que alerta podem nos fazer chegar relativamente à forma como Moçambique pode e deve estar atento ao que se passa nos operadores do oil and gas em Moçambique? Bom, isto ressalta cada vez mais a importância do regulador, portanto, que é o Instituto Nacional de Petróleo, é a entidade que, em princípio, deve dar a recomendação final para a materialização desta operação, que, de facto, eles têm uma responsabilidade elevada para lidar com estes assuntos. Normalmente, estes tipos de transações, é verdade que qualquer membro do consórcio pode desfazer-se das suas ações em qualquer momento, mas normalmente elas ocorrem antes do processo de produção ter-se iniciado, porque na hora de colher os lucros dos riscos assumidos, dos investimentos feitos, não é expectável que se abra mão dos dividendos. Diferentemente do que está-se a passar em Angola, onde a Galp também está a satisfazer de um ativo importante, ainda na fase de descoberta, ainda não avançou-se para a exploração. Pronto, é nessa fase onde normalmente a maior parte das ações são comercializadas, né? Há algum risco, há alguma expectativa adicional, e o apetite de outros parceiros, quando, digamos, há já alguma mitigação de risco ou há um risco reduzido porque foi identificado um depósito, é bem maior. Portanto, na fase de pesquisa, quando ainda não se sabe o que é que lá existe, o risco é maior, portanto, e também a potência das EOCs é diminuto. Mas a partir da altura em que há uma descoberta identificada, é fácil ter uma série destes operadores interessados. Noto que fez a Anadarko. Portanto, a Anadarko não é uma empresa de dimensão da Shell, da ExxonMobil, mas foi a que veio para o concurso, ganhou a concessão e depois, portanto, é que vêm os big players, né? Com muito menos risco já para fazer a parte operativa. Mas do ponto de vista comercial e estratégico da Galp, faz todo o sentido que eles estejam a desfazer, porque pretendem capitalização. Ou seja, eles têm um investimento massivo para fazer na Namíbia para a produção destes 10 mil milhões de barris de petróleo que foram descobertos. Detêm 80% das ações, portanto precisam de fazer um investimento lá. Entre mobilizar novo capital, portanto recorrendo à banca, ou desfazendo-se de ativos que eles já possuem para ir fazer um investimento na Namíbia, faz todo sentido que assim seja, porque terão um custo inferior do dinheiro.
E acho que é isto que a Galp está a fazer. Portanto, anunciou que vai vender, quer comercializar 40% das suas ações e que vem, portanto, desfazer-se das ações em Moçambique para fazer o investimento que vai fazer na Namíbia. É verdade que evoca um cenário de instabilidade em Moçambique, faz assim um adorno para a geopolítica regional. A Galp também não tem tanta robustez financeira para se manter em todas essas operações e obviamente tem que prescindir de algumas delas. Mas isso é uma decisão que cabe à Galp. A minha preocupação era realmente se 650 milhões de dólares valem 10% de participação na área 4 da Bacia do Rio. Eu diria que é muito pouco dinheiro para aquilo que vale o gás neste momento. Não faz sentido, portanto, se formos a ver, todos os outros pagaram 2,4 bilhões. Não estou em crer que a Galp esteja a entregar as suas ações por 650 milhões. Mas também temos históricos, né? Portanto, de situações similares. Portanto, a Rio Tinto vendeu as suas minas de carvão em Benga pelo valor que vendeu, portanto, fez muito abaixo do valor do mercado. E depois fez um acordo com a SEC nos Estados Unidos, né? Portanto, que é o equivalente a esta Comissão de Mercados, né? Valores, e quando pagou 28 milhões de dólares para evitar uma ação judicial, né? Portanto, existe, digamos, alguma propensidade para não divulgar os números reais da operação. Eu não ficaria surpreso se a ADNOC tivesse ações na Namíbia. Se fizesse aquisição de parte destas ações que a Galp está a transicionar e parte deste valor que deveria ser pago em Moçambique, acaba sendo pago tanto em operações de investimento na Namíbia, em operações sísmicas, em perfuração, alguma forma de aliança se a ADNOC, portanto, já está a manifestar interesse em vir para a África e para esta zona austral, se manifesta interesse em vir para Moçambique para explorar gás, portanto, explorar petróleo na Namíbia é tão apetecível quanto vir para Moçambique. Mas portanto, não seria estranho. A entrada da ADNOC, estrategicamente, é ou não uma mais-valia para o projeto da Área 4 comparativamente à Galp? Bom, olhando para o perfil desta empresa. É outra avaliação, João. Note, neste momento o consórcio está estabelecido, é verdade que há os investimentos, mas está lá a ExxonMobil, está lá a Eni, portanto, ali estão os big players, né? Portanto, estão os colossos. Portanto, a ExxonMobil, a Eni, a KNOC, que é a empresa chinesa que lá está, detém 70% da MRV, portanto, os outros três, que é a Cogás, a Galp, agora a ADNOC e a NH, têm 10% de cada um. Portanto, ali estão os big players, não é a ADNOC que vai fazer a diferença, né? Pois. Então, mas é verdade que temos mais um investidor, um mercado potencial, portanto, no Médio Oriente, e o interesse, portanto, desta companhia petrolífera da Abu Dhabi, portanto, em mostrar vontade de começar a ombrear, portanto, com os big players e vir fazer esses investimentos aqui, portanto, que próximos passos é que devemos estar atentos neste processo até que realmente tudo fique preto no branco? Bom, acho que é um grande desafio agora para a autoridade tributária e para o UNP. Nós estamos ansiosos também para ver se eles nos vêm dizer se as ações da Galp, portanto, na Bacia do Rovuma, na área 4, valem efetivamente 650 milhões. Ou se eles vão nos trazer alguma a uma novidade. Conclusão diferente, é reversível esta decisão? Bom, o Estado tem que aprovar a transação, e eu diria, se o Estado tiver que aprovar a transação e o valor da transação é esse, eu recomendaria era que a NH ficasse com essas ações. Portanto, se a Galp pretende vender e tudo o que vai fazer é encaixar 650 milhões, eu creio que Moçambique tem condições seria de relativamente fácil ou acessível para a NH mobilizar 650 milhões de dólares?
para um ativo, tanto até a banca estaria disposta a financiar isso, tanto tendo em conta exatamente os rendimentos que ali estão disponíveis, não creio que seria muito difícil a NH encontrar 650 milhões de dólares. Portanto, se o Parlamento aprovou garantias de 2 bilhões para investimento de 15% para a área 1, portanto, encontrar 600 milhões adicionais para fazer este investimento não me parece que seja problemático. Aliás, já acredito mesmo que Moçambique, o empresariado, estaria interessado em entrar nisso e fazer um consórcio e juntar, portanto, algum valor, como temos visto em algumas das concessões que existem aqui no país, portanto, o Porto, portanto, é um exemplo disso. Portanto, é possível, portanto, encontrar formas de investimento. E se realmente são 650 milhões de dólares, por quê? Não, a partir de agora, o INP e a NH começarem a avançar para negociações junto à GAL para tentar deixar esses 10% em Moçambique. Vamos então continuar a acompanhar essa situação. Muito obrigado, José Mendes, por estar aqui a ajudar-nos a perceber esta situação que resulta desta decisão da GAL de vender a sua participação por 650 milhões no projeto da Área 4 da cidade de Rovuma, um evento que deixou alguns setores da opinião pública local desconfiados, precisamente pelo valor que foi apresentado por esta transação. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Semanário Econômico prossegue. Tempo agora para ficar com o resumo dos principais assuntos que afloramos ao longo destes minutos que mereceram a sua atenção e companhia. O que nós pretendemos, ou o que a ARC pretende, em última instância, é promover cada vez mais um ambiente de sã concorrência na contratação pública, em benefício das partes envolvidas, como anteriormente mencionei. O papel do INCM tem que ser para promover a competição. Os 10% que a Galp detém na área 4 da bacia de Rovuma valem 650 milhões de dólares. Se valem 650 milhões de dólares é algo que toda a comunidade técnica questiona. Por hoje é tudo. Quanto ao Semanário Econômico, tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia e merecermos de toda a sua atenção. Renovamos o convite para que volte a estar conosco daqui a uma semana, sensivelmente, quando forem sensivelmente 22 horas aqui no STV Notícias. Boa noite, sucesso e até lá. BNI, milhões de braços, uma só força.